Bem-vindos ao CleanSidecast by Clina, o seu mesmo podcast de sempre do canal CleanSide, agora por um oferecimento da Clina Care. Nesses episódios especiais, conversaremos sempre com algum especialista em temas super relevantes para nós, profissionais da saúde, que a faculdade não ensina. Tudo o que você precisa saber para começar os seus atendimentos particulares e ter autonomia no exercício da sua profissão. E no episódio de hoje nós vamos conversar com um profissional incrível, que eu tenho certeza que todos vocês aí desejariam pelo menos uma horinha de consultoria com ele. Ele é cirurgião dentista e junto com seu pai e seu irmão é fundador da HelpDoc, uma contabilidade focada no profissional da saúde. E já atua nesse ramo há mais de 10 anos, ajudando médicos, dentistas e demais profissionais a entenderem toda a burocracia necessária para exercerem a sua profissão de forma legal. Seja muito bem-vindo, Dr. Fernando Versignassi. Olá, Vitor, tudo bem? Um prazer aí poder compartilhar uns conhecimentos aí com os colegas e todos os profissionais de saúde. Obrigado aí pelo convite. Que isso, eu que agradeço. O convite da Clina Care também ter convidado para poder enriquecer, né? Com Trazer certeza. Conteúdo relevante, ainda mais no momento que a gente vive no Brasil, né? Então acho que tem que entender um pouquinho de tributário aí, né? Com certeza, cara. E obrigado por dispor um pouquinho do seu tempo. Sei que a sua agenda é correria. Eu tava mais cedo lá no escritório da HelpDoc, adorei conhecer. Inclusive, vamos falar de HelpDoc daqui a pouquinho, vocês vão adorar. Com certeza. Mas tenho certeza que vai ser um episódio incrível. Vamos lá, porque assim, todo mundo sabe que empreender não é fácil. Ainda mais no Brasil, né? Onde já tem tanta burocracia, tanto imposto, lei, diretriz, tudo mais. E que, assim, a faculdade não ensina em qualquer curso, muito menos na área da saúde, né? Que a gente se preocupa em ser super técnico. E aí, a grande maioria dos profissionais da saúde, eles vão ser autônomos. Então, deveria, pelo menos, saber um pouquinho disso tudo. Né? Se eu vou ser autônomo, eu precisava saber como isso funciona. Então, o que a gente quer hoje é aproveitar o máximo desse tempo para o Fernando descomplicar tudo isso que não é do nosso domínio, mas que é tão necessário para o nosso exercício, né? Então, eu falei no comecinho que vocês iam querer uma hora de consultoria com ele, porque realmente é tudo isso aqui na prática. Então, vocês vão ter uma hora de consultoria com ele. Não sai daí! Essa é a sua consultoria. Então, fica aí, já manda para algum amigo que você sabe que precisa, já se inscreve no canal, porque vai ter muita dica relevante. E, Fernando, vamos que vamos? Vamos lá, Vitor. Ó, só para antes começar, eu quero que você fale um pouquinho do seu background para explicar pra galera de onde surgiu tudo isso, né? Então, conta aí pra mim como que você entrou nesse mundo contábil. Você é dentista de formação, não é isso? Isso, exatamente. Eu sou dentista formado há 20 anos já, né? Não precisa entregar a idade. Não, ainda. Tranquilo, não tenho problema com isso. Meu CRO tá ativo ainda. Olha né? só. Então eu não dei baixa no conselho, ainda atuo eventualmente, né? Mas fiz odontologia, fiz o trajeto que qualquer profissional de saúde faz, né? A gente vai se especializar, mas na área técnica, né? Na área da especialização mesmo, né? Sim. Endodontia, ortodontia, parte clínica, né? E aí montei consultório, quebrei Mas até consultório. na especialização você não saiu um pouquinho da casinha? Você fez saúde... Eu fiz saúde coletiva. Saúde coletiva. Né? Porque Quem que faz saúde coletiva? Pois é. Você já tinha algum parafusinho solto aí, né? Não. Na verdade é porque eu trabalhei alguns anos na estratégia saúde da família, né? No SUS, que é fantástico, né? A estratégia saúde da família te traz uma visão bem bacana que você pode levar para a clínica privada também. Né? E nesse meio tempo, eu vendo a necessidade de entender mais de saúde pública, foi onde eu ingressei na saúde coletiva, que me trouxe muita bagagem em relação à gestão, né? Gestão de políticas públicas, gestão de estabelecimentos de saúde, né? E foi a partir daí que eu comecei a trabalhar esse assunto, né? Eu comecei a trabalhar muito com a questão de vigilância sanitária, né? A parte regulatória, Regulatório. né? Que tem uma série de exigências. Você vai montar um estabelecimento de saúde, hoje você tem muita regrinha que você tem que cumprir, porque a gente mexe com um risco de contaminação cruzada é muito alto, então a gente tem que ter um cuidado aí muito, muito importante quanto a isso, né? E esse trabalho regulatório me direcionou também para a parte contábil, né? Porque quando a gente vai abrir um estabelecimento, a gente vai ter que vincular a pessoa física ou a pessoa jurídica.
jurídica. Exato. Né? O profissional de saúde ele pode atuar tanto como pessoa física como pessoa jurídica. Né? E com o decorrer do tempo, né? O meu pai é da área contábil, né? Então por isso que a gente, que eu migrei nisso daí, porque eu vi uma quantidade de colegas dentistas que não tinham consultório regular, que não declaravam imposto de renda, que não contribuíam ao INSS, né? Então eu fui acompanhando, fui vendo o perfil do público, né? Sentiu a dor entendi. ali. E eu comecei a falar com alguns contadores, eles desconheciam absolutamente como é que era a particularidade do segmento de saúde. Porque muita gente acha que contador é contador. Mas não, tem o contador que ele tem especialização na área de comércio, na área de indústria, na área de serviços, e serviços de saúde é mais particular ainda, né? Então tem algumas regrinhas, né? Por exemplo, o Simples Nacional, a gente vai falar mais para frente, mas dando spoiler, tem uma característica específica para quem é médico, para quem é profissional de saúde em relação à tributação. Olha só. Tem uma exigência que você tem que ter para ver se você fica num valor menor para pagar. Tá vendo? Imposto, Às vezes né? você tá pagando a mais sem saber, né, que poderia estar pagando menos aí. Eu recebo muitos clientes, né, que vêm de outras contabilidades, quando eu pego para ver o Simples Nacional, eu falo, você está pagando um imposto muito alto, você está numa alíquota que você poderia estar em outra. Né? E essa brincadeira que a gente ajusta, o cara economiza 2, 3 mil reais no mês, que é um valor importante, se for considerar os 12 meses, né? Então, aí nesse meio tempo eu fui fazer, depois que eu quebrei 3 consultórios, porque eu sabia fazer gestão, não sabia quanto ganhava, quanto gastava, tinha uma conta bancária que tinha tudo lá misturado, né? E aí eu fui fazer uma MBA em gestão estratégica, para entender de negócio, né? Porque, como você mesmo falou, na faculdade, na graduação, a gente é treinado para aquela área técnica, mas quando a gente sai, a gente vai trabalhar como autônomo, a gente vai empreender, né? Então, a maioria dos meus colegas da minha geração montaram um consultório, né? E aí eu sempre pergunto, quanto tempo você se preparou para fazer a graduação em odontologia, uma especialização, um aperfeiçoamento, né? 4, 5, 8 anos. E aí eu pergunto, quanto tempo você se preparou para ser empresário? Nada. Aí você entra, monta o negócio, sem saber os riscos, né? Riscos tributários, sanitários, trabalhistas, do conselho de classe, né? Que a gente tem um código de ética que a gente tem que respeitar, senão a gente corre um risco de ter problemas também de responder eticamente por não atender, não respeitar o código, né? E aí, nesses 2 anos, eu fui acumulando experiência, fui me dedicando a esse tema, né? E eu tenho a especialidade na contabilidade, por meu pai ser contador, e eu fiquei no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo por 5 anos, rodando o estado de São Paulo. Foi, inclusive, onde a gente se conheceu. Onde a gente se conheceu em São José dos Campos, né? Fazendo palestras sobre declaração de imposto de renda para dentista. Porque em 2014 teve uma mudança muito impactante. Sim. Antigamente a gente ligava no final do ano, contador, eu ganhei 100 mil reais esse ano, faz a DARF aí eu pago e acabou. Mas em 2014, devido à quantidade de recibos falsos médicos, a própria Receita Federal mudou a forma de apurar o imposto. Então, se você ganhou 100 mil reais, a Receita Federal quer saber quem foi o CPF que te pagou. Então, você tinha que informar o valor que você recebeu e de quem você recebeu. Para poder depois linkar os dois. Exatamente, para poder ter a possibilidade de cruzamento e minimizar o risco de aparecimento de recibos médicos falsos, né? Porque o pessoal colocava para deduzir, né? Porque sim, você pode, a pessoa física deduz. O recibo médico, ele tem um poder de reduzir o imposto de renda. Todo mundo queria. O poder não, né? Tem o benefício, né? Você pode usar a despesa com saúde para reduzir o imposto, né? E aí, historicamente, né, a gente sabe que tem aquela conversa com recibo ou sem recibo, né, para negociação. E hoje, com a gente está acompanhando essa evolução digital, né, de bancos digitais, Pix, toda a movimentação financeira, ela está no digital. Então, a capacidade de rastreamento que a Receita Federal tem hoje é praticamente 100%. Então, o profissional de saúde que está ouvindo aí, hoje não dá mais para você fazer esse formato de com recibo ou sem recibo, né? Por quê? Entrou na tua conta? Entrou na tua conta, é passível de ser rastreado, né? Só que você tem que ficar atento na questão da evolução patrimonial. Né? Você não pode declarar que você ganha 5 mil por mês e aparece com um carro de 500 mil, um apartamento de 1 milhão.
Então, é esse ponto que a gente tem que ficar atento, né? Então, essa minha história aí de cirurgião dentista, palestrante, contador, eu não sou contador, né? Eu sou... Sim. Eu estudei todos os manuais da Receita Federal que tem disponíveis no site da Receita. Muito melhor ainda do Exatamente. Então, é uma especialidade que eu tô aí há 10 anos trabalhando e cada dia muda. Todo dia muda uma coisinha, né? Tanto para pessoa física, para pessoa jurídica, questões trabalhistas. Para você que vive nessa área, já é difícil estar sempre atualizando. E agora na iminência de uma reforma tributária que muita coisa vai mudar, né? Então, eu convido os colegas a entenderem o mínimo possível da parte contábil, né? Porque é importante a gente ter essa noção. Até para precificar o teu serviço. Sim, se você não considerar o custo com impostos, né? Você pode, de repente, a tua margem de lucro é o que você vai pagar de imposto no futuro, né? Então, é mais ou menos essa importância da contabilidade. E aí você viu a oportunidade para criar a HelpDoc. Sim. A gente fundou a HelpDoc em 2011. Que o próprio nome já diz tudo, né? Para ajudar mesmo. Ajudar o doc vem de doctor e também vem de documentos, né? Que a gente trabalha com a parte documental, né? Então, licença de funcionamento, a parte de sanitária, de prefeituras, né? Então, foi meio que... Esse nome veio por conta disso daí, né? Entendi. Pô, que massa. E aí vocês atuam tanto com contabilidade quanto com a parte regulatória, a parte trabalhista, né? Registrar, tem uma funcionária, preciso registrar minha funcionária, né? Agora, a trabalhista mudou muito, mudando, né? Porque hoje a gente tem carteira de trabalho digital, né? Hoje a gente tem o E-Social, que é uma plataforma onde compila todas as informações trabalhistas, né? E agora, esse último ano, veio uma regrinha que foi da saúde do trabalhador. Então, todas as informações de saúde do trabalhador, a gente tem que informar no E-Social. O pessoal da área de saúde ficou meio que desesperado, porque tem que fazer laudos de medicina do trabalho, identificar o risco que o teu funcionário tem, pagar a insalubridade pelo risco à saúde quando houver, né? Porque essa informação o E-Social exige. E se eu não coloco essa informação no E-Social, o profissional que está registrando tem o risco de pagar multas, né? Multas que não são baratas ainda. Né? Então tem que se preocupar. Surpresinhas, né? Pois é. E a Receita Federal não dá para brincar muito. Com certeza. Eles não são muito de brincadeira, né? Exatamente. E sabe uma coisa que eu quero fazer pra gente começar aqui? Eu quero jogar aqui agora no Insta da Clina. Vamos ver quem que tá ali. E deixar aberto para perguntas e mais pro finalzinho. A gente vai ter aqui mais uma horinha de bate-papo, mais ou menos. E a gente responde alguma dúvida dessa galera. O que você acha? Com certeza. Então, ó, deixa eu subir aqui. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Ó, estamos aqui gravando o podcast Dr. Fernando Versignassi, então vamos falar sobre contabilidade para a área da saúde e vamos deixar aqui a caixinha de pergunta, a gente está gravando aqui e a gente vai ver e responder a sua pergunta aqui, tá bom? No podcast, vamos mencionar você, então deixa aqui sua dúvida sobre contabilidade para profissional da saúde. Vamos ver o que aparece aí, o que o pessoal manda. Mas com certeza vai aparecer. O que é melhor? Pessoa física ou pessoa jurídica? Provavelmente a gente já vai ter respondido durante, mas vamos ver, né? Eu quero começar falando de uma coisa assim que pode parecer óbvio, né? Mas eu quero deixar claro assim pra galera que a gente é profissional liberal. Começa por aí, né? Tem a diferença entre o liberal e o autônomo. Então, mesmo que a gente tenha, né? Pode explicar isso pro pessoal melhor, mas mesmo que a gente tenha uma carteira assinada, a gente continua sendo um profissional liberal, né? Então, mesmo trabalhando para alguém, a gente tem algum dever? Então, assim, eu sou carteira assinada, eu tô concursado, alguma coisa assim. Algum dever além do conselho de classe? Ou o principal é o conselho de classe? O conselho de classe é para regular a tua atividade, você poder trabalhar na profissão que você escolheu, né? A partir do momento que você ingressou no mercado de trabalho, né? Aí você vai entender qual vai ser a forma que você vai prestar esse serviço.
se você vai prestar esse serviço como uma pessoa física, em caráter de contratação de autônomo, se você vai prestar esse serviço como uma pessoa jurídica, tendo um CNPJ e prestando serviço, se você vai prestar serviço com a carteira assinada, como você mesmo falou, né, como CLT, né, então, dependendo desse modelo, tem uma obrigação diferente. Né? Para quem trabalha como pessoa física, prestando serviço para clínicas ou para outras pessoas físicas, no caso os pacientes, você tem que fazer a sua declaração de imposto de renda, né, mensalmente, tá? Obrigatoriamente mensalmente, né, que é o Carnê-Leão, não sei se o pessoal já conhece, já ouviu falar. Que dá para fazer online, inclusive. Exatamente, né? Agora tem o formato web, né? Antigamente era instalado no equipamento e você fazia os lançamentos. Agora ele está vinculado ao portal da Receita Federal. Então, mais uma mudança aí para aumentar essa rastreabilidade do profissional, né? E além do que, você faz a contribuição previdenciária, né, tua inscrição no INSS. Eu vejo muito profissional de saúde, Vitor, falando, eu não vou aposentar pelo INSS, eu não vou pagar. Mas a partir do momento que você declara um rendimento, você já se torna um contribuinte previdenciário obrigatório. Então, você não tem escolha, você tem que fazer esse mesmo sendo autônomo. Independente de ser autônomo, o que gera a contribuição previdenciária é se você teve rendimento. Então, se você teve um rendimento que um paciente pagou para você, você declarou no imposto de renda, você já está obrigado a uma parte daquele rendimento, calcular a alíquota conforme o tipo de contribuição, para fazer o pagamento ao INSS, né? E muita gente acha que o INSS é um imposto, né? Na verdade, é uma contribuição. E eu falo que eu vou mais longe, eu falo que é um seguro. Né? Por exemplo, você tem um afastamento por doença, você tem um afastamento por licença maternidade, você tem um afastamento do teu trabalho por algum motivo que venha acontecer, você tem um mínimo lá, pelo menos um salário mínimo você vai receber durante aquele momento que você ficou em afastamento, né? Então, é algo que o pessoal não compreende, pensam que é um imposto, né? Já se você trabalha como pessoa jurídica, você presta serviços como pessoa jurídica, né? Aí você vai emitir notas fiscais. Essas notas fiscais, você vai pagar o imposto, aí depois a gente vai falar dos modelos tributários de pagamento de imposto. Sim. E nesse CNPJ que você constituiu, você pode retirar um salário, que a gente chama de prolabore. E esse salário prolabore é onde você vai ser descontado também a contribuição ao INSS e ao imposto de renda da pessoa física. Então, respondendo a tua pergunta em relação a regras, a obrigações, depende primeiro a forma com que você presta esse serviço. Né? Dependendo da forma com que você presta esse serviço, tem essas obrigações, considerando a parte de impostos, né? Então, o imposto de renda da pessoa física, contribuição previdenciária e, eventualmente um pagamento para a prefeitura do seu município. Eu ia perguntar isso agora, né? Então, vamos lá, né? Pode parecer óbvio, mas conselho de classe... Conselho de classe. Tem que pagar. E, inclusive, ele é estadual, né? Só Sim, queria conselho confirmar de classe. isso. Conselho de classe é estadual. Então, se eu sou do estado de São Paulo, eu pago CRO de São Paulo. Exatamente. Eu não posso atender em Minas Gerais se eu não pagar o conselho. Tem que ter outra inscrição lá do conselho. E tem no máximo 2, né? Se eu não me engano, sim. Alguma coisa assim. Tem algumas regras. E cada conselho de classe tem a sua regra, né? Então, a gente, por ser dentista, a gente conhece mais do odontológico, mas de medicina tem a tua regra, de fisioterapia tem a tua regra, de psicologia tem a tua regra, né? E tem bastante gente que faz esse movimento, então é importante se atentar a isso. Então, conselho de classe, imposto de renda, beleza, a gente vai abordar um pouquinho mais. INSS, você já matou aí, é obrigatório. Quanto? É o piso? É o teto? E se não pagar? Conta pra gente o que pode acontecer aí. Legal. Mais uma vez, a gente tem que entender para quem a gente presta serviço, né? Por exemplo, eu presto serviço só para pacientes particulares.
Tem uma forma de você contribuir, que é o código 1163, né? Que você vai contribuir sobre um salário mínimo, independente de quanto você ganha. Se eu ganho 10 mil, 20 mil, 30 mil, emito de recibo, eu posso contribuir sobre um salário mínimo, alíquota de 11%. Então, dá R$133 esse ano, né? Que o salário mínimo está 1.212, né? Se eu presto um serviço para uma pessoa jurídica ou tenho um vínculo empregatício, aí o desconto é feito direto na folha. Né, que vai ser descontado também 11%, só que você é enquadrado num outro tipo de benefício previdenciário. Esse primeiro que eu falei, o 1163, você só vai receber um salário mínimo. Isso você só vai poder se aposentar quando atingir a idade mínima, que hoje mulheres com 62 anos e os homens com 65 anos. Já para quem presta serviço para a CNPJ ou contribui pelo teto do INSS, o teto do INSS hoje está em R$7.200 mais ou menos. Né? Se você for contribuir pelo teto, né, você vai pagar em torno de 20% sobre 7 mil. Então é um valor alto, em torno de R$1.600 por mês, né? Só que quando você for pedir algum benefício para o INSS, você vai receber um valor maior que um salário mínimo. Mesmo afastamento, não só aposentadoria. Não só aposentadoria, né? Eu falo que a aposentadoria é a cereja do bolo, Sim. né? Eu acho que a contribuição previdenciária, para quem não tem nenhum tipo de seguro, para quem não tem nenhum tipo de previdência privada, é importante ter. Paga o mínimo e corre por fora, né? Então, tem algumas formas de contribuir, né? Então, eu sugiro hoje, para quem está começando a carreira, né, tá ingressando na carreira, sentar com alguém para ter uma orientação, para entender como é que ele vai contribuir ao INSS. Legal. Tá? Mas é obrigatório. É obrigatório desde que você tenha rendimento. Uma empresa te pagou, é obrigatório você pagar o INSS. Uma pessoa física te pagou, é obrigatório você pagar o INSS também. Eu não recebo nem de pessoa física, nem de pessoa jurídica. Eu preciso pagar? Não, mas eu posso contribuir de forma facultativa. Que é um formato também muito comum. Eu quero pagar 5%, 11% do salário mínimo para eu ter um benefício aí, de repente, quando eu parar, não tiver capacidade física de... Isso aí é, por exemplo, dona de casa... Exatamente. Um estudante, algo que não tem rendimento. Entendeu? Sim. Então, mas para quem tem rendimento, tem a obrigatoriedade. E aí se torna obrigatório. Então, por exemplo, o pessoal que está na faculdade pode começar já. Se ele começar antes, se eu começar a pagar no primeiro ano de faculdade, eu posso aposentar um pouquinho antes ou não é por tempo de contribuição? Existem várias regrinhas, né? A gente teve recentemente a reforma previdenciária que criaram regras de transição, né? Porque leva-se em conta o quê? A tua idade e o quanto você contribuiu, de que forma você contribuiu. Profissional de saúde, principalmente quem é da odontologia, a gente tem um benefício da aposentadoria especial, né? Que é aquela com 25 anos de contribuição como dentista. Né? Então, você trabalhou por 25 anos contribuindo como dentista, você pode pedir a aposentadoria do tipo especial. Grande vantagem, você vai receber... não vai incidir fator previdenciário, você não vai ser descontado um valor total que tem, dependendo da tua idade, porque quanto mais jovem você pede uma aposentadoria, mais o INSS vem e quebra o teu salário de benefício. Né? Então, você com 25 anos de carreira, pode ser que você tenha uma idade menor que os 65 ou 62, que é a idade de aposentar, né? Então eles vão e cortam um pedacinho da aposentadoria, né? Só que hoje, na parte de pedir aposentadoria especial, está só judicializando. É complicado, né? né? A maioria dos pedidos administrativos ao INSS, você não tem esse benefício, né? E complementando, só para encerrar esse tema, você falou do risco de não contribuir. Em 2016, a Receita Federal criou a Operação Autônomos. O que ela fez? Ela pegou a declaração de imposto de renda dos profissionais liberais, né? Entre eles médicos, dentistas, advogados, engenheiros, todo mundo. E ele fez um cruzamento. Ele viu, o pessoal está declarando aqui que recebeu de pacientes pessoa física. E tá aqui aquela coluninha lá do INSS zerado. Por que ele não pagou o INSS? Né? Muitos por desconhecimento, por falta de orientação, ou porque simplesmente falou, não vou pagar, não quero aposentar pelo INSS. O que a Receita Federal fez? Mandou por volta de 60 mil comunicados para médicos e dentistas, falando, identificamos que você declarou imposto de renda, só que você não pagou a contribuição previdenciária. Regularize os últimos 5 anos.
Ah, tinha essa opção. Tinha essa opção. E essa regularização dos últimos 5 anos considera juros e multa. E aí a conta veio altíssima. Tive cliente que o cara pagou 100 mil reais de contribuição previdenciária, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, a minha orientação aqui é pague o mínimo possível, entenda a forma com que você trabalhe, vê se você presta serviço para convênio, para prefeitura. Tem um outro ponto aqui até para a nossa audiência lembrar. Quem presta serviço para vários convênios, como pessoa física, isso acontece muito na área médica, né? Às vezes o médico cadastra 3, 4, 5 convênios. E esses convênios, eles não falam entre eles, né? E todo mundo descontando o INSS. Todo mundo descontando lá na... Se eu recebo 10 mil reais, 20 mil reais desses convênios, e todo mundo está descontando, eu estou pagando sempre acima do teto, que o teto é 7 mil esse ano, né? Então, já tive muitos casos de médico pagando fortunas para o INSS. Né? Então, para quem trabalha com convênio, para quem trabalha com muitas operadoras, você vai, ó, esses 3 convênios aqui já alcançou o teto, já alcançou os 7 mil. Os outros convênios, eu mando uma cartinha solicitando para que não seja descontado o INSS, porque você já está pagando pelo teto. Gente, tá vendo a necessidade, né, o grau de importância de você ter esse bate-papo com um profissional da área, com um contador? Você pode estar deixando muito dinheiro na mesa. E esse dinheiro, se você pagou a mais, uma boa notícia eu vou trazer aqui, você pode recuperá-lo. Ninguém vai bater na sua porta e você tá pagando a mais, mas se você for atrás, você consegue. Exatamente, você pode entrar com processo administrativo, não precisa nem de advogado, nada, e você faz um levantamento do teu extrato dos pagamentos, verifica quais foram os pagamentos a mais e faz a solicitação para o INSS devolver. Só a notícia ruim é que isso demora em torno de 5 a 7 anos para receber o dinheiro de volta, mas... A HelpDoc ajuda nesse processo? Sim, a gente inclusive, arrasta pra cima, então, pelo amor de Deus, o tanto de gente que deve tá deixando Pois é, isso. E muita gente desconhece isso. Sim. Não sabe, o convênio de desconto de mim INSS. Mas nem sabe. Nem sabe que tá dando... Bom, porque até agora ele não sabia que tinha que pagar, então pelo menos, menos mal, talvez o convênio já descontava, para quem atende convênio, mas ruim que pode estar descontando muito mais do que deveria, né? Exatamente. Então, vai estar o link da HelpDoc aqui também, já entra em contato lá e deixa uns 20% depois com o Fernando pra ele me passar 5. É isso aí, fazemos qualquer negócio. Olha lá. E, então, né, pra fechar esse combo de Conselho de Classe, Imposto de Renda e INSS, ISS. O que é eu preciso pagar mesmo não tendo consultório? Conta pra gente. O ISS é a sua inscrição no município onde você vai prestar o serviço, né? É uma inscrição, imposto sobre serviço, né? O ISS. Cada prefeitura tem uma política. Por exemplo, em São Paulo. Em São Paulo, se você é um dentista profissional ou um médico que não tem estabelecimento, que você presta serviços em outros estabelecimentos, você pode abrir uma inscrição municipal, né? Que o pessoal fala ISS, mas é o CCM, é o cadastro do contribuinte, né? No endereço da tua residência, não aberto ao público. Esse tipo de inscrição não incide nenhum tipo de taxa, nenhum tipo de pagamento. E nem ISS. A pessoa física na cidade de São Paulo, ela é isenta de ISS. Como existem outros municípios que eles cobram da pessoa física um valor anual. Que eu já vi de 300 por ano, 500 por ano, 600 por ano, varia muito de prefeitura, de tamanho de prefeitura, né? Então, essa política municipal do ISS, cada um adota o seu, né? Já a pessoa jurídica, ela paga uma alíquota que vai direcionado para a prefeitura, que varia também de 2% a 5%, né? Então, o ISS é variável para a pessoa jurídica, e para pessoa física tem municípios que cobram e tem municípios que não cobram. Entendi. Né? Então é mais ou menos isso daí. Então é importante procurar saber do próprio município. Exatamente. Onde que a gente consegue procurar site de prefeitura. Na prefeitura, na prefeitura. Tem alguns municípios, inclusive São José dos Campos, uma vez eu fui lá, ele tem uma área do empreendedor. Sim. No Paço Municipal lá, é muito bacana, onde tem uma pessoa que te orienta, que te explica. Isso são poucos municípios que tem, né? Exatamente.
Exatamente. São José então, não é à toa que é a primeira Smart City. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas procure saber, porque sim, pode ser que seja... Não, pode ser não. É necessário você ter a inscrição ou cadastro, como é dito aqui em São Paulo. Agora, se é taxado ou não, vai depender do... Exatamente, do município. Então é importante também... Mas ter uma inscrição municipal é importante. E eu acho que dá pra contar no dedo aí, viu? Quem tem médico, dentista, fisioterapeuta, a gente não sabe o profissional, disso. Principalmente nós da odontologia, eu percebo que a maioria dos colegas que saem da faculdade já começam a trabalhar, não fazem inscrição municipal. Mas quem vai abrir o consultório, talvez, exatamente. Que você fica sabendo que precisa disso. Exatamente, até para uma notícia recente, né? A gente teve alguns episódios no escritório, nas 3 semanas atrás, que fiscal do Ministério do Trabalho está visitando clínica odontológica para ver como é que esses dentistas estão prestando serviço para essas clínicas. Né? E uma das clínicas que é cliente lá do escritório me mandou uma cópia do ato de infração, e eles estão solicitando inscrição municipal dos dentistas prestadores de serviço, inscrição no INSS do dentista prestador de serviço. Né? Então você pode prestar como pessoa física ou como pessoa jurídica. A maioria é pessoa física, né? Tudo no fio do bigode, sem contrato, sem documentação. E aí a clínica que contrata, que ela que tem um risco maior, né? Porque de repente quando o dentista sai do mercado de trabalho, vai prestar o serviço, ele não sabe, não tem essa orientação. Então o dono da clínica tem que exigir que ele tenha essa inscrição, faça um contrato de trabalho, de prestação de serviço autônomo mesmo, não tem que registrar nada, né? Porque o dentista às vezes vai uma vez por semana, 2 vezes na semana, né? E aí tem que ser feito o desconto do INSS e do imposto de renda também. Óbvio que todo mundo vai ficar bravo, chateado que tem que fazer isso, mas para quem está promovendo a oportunidade de trabalho, ele também tem que se resguardar. Né? Então é algo que o pessoal tem que começar a formalizar, na verdade. Né? E eu acho importante a gente formalizar, né? Até para você justificar o teu crescimento patrimonial. Imagina se aparece com um carro de 500 mil aí, Vitão. Como é que você vai justificar isso? Eu já tive muitos casos no escritório, um colega me procura lá, Fernando, eu preciso comprar um apartamento, preciso de um imposto de renda para pegar o financiamento que o banco está me pedindo. Eu falei, cara, eu não posso fazer nada, não posso inventar um imposto de renda aqui para você apresentar no banco. Então, você tem que construir esse lastro aí, pagar os impostos, para conseguir apresentar num banco, numa financeira, para você ter uma oportunidade de crédito, né? Então, aproveitando que a gente tocou nesse ponto do imposto de renda, eu quero aprofundar um pouquinho no imposto de renda. Você falou que, então, o empregador, às vezes, seja no contrato de serviço, que seja, ele também já tem que reter. Sim, quando você presta... É que nem quando a gente presta serviço para um convênio. O convênio já retém o imposto de renda e o INSS. O dono da clínica também tem que fazer essa retenção. Na porcentagem... proporcional ao que ele pagou. Da pessoa física, que é 27,5 hoje? Quanto que é? É variável, de 7,5 a 27,5. Depende de quanto que eu vou pagar. Até R$ 1.900 não tem desconto nenhum de imposto de renda. Mensais, né? Até Isso, 1.900. Acima disso, começa a ter gradualmente uma alíquota de 7,5, 15, 22,5 e 27,5%. Então é progressivo. Sim, mas que... O progressivo na casa aí de uns 5, né? Qual que é a mais alta? Que vai para o 27,5 a partir de quanto? A partir de R$ 4.500. Ou seja, esperamos que todo mundo que está assistindo contribua no 27,5, porque... Claro, obviamente. Mas se você tiver contribuindo no 27,5, eu sugiro, abra uma pessoa jurídica, que você vai pagar. Você vai para 6%. Pera aí. Só para finalizar aqui rapidinho no imposto de renda, não é o bicho de 7 cabeças. Como que a gente pode fazer o imposto de renda de uma maneira fácil? O mais fácil é fazer todo mês, não é? Sim. Você trabalhou mês de setembro, recebi R$10 mil, faço meus lançamentos. Onde? No próprio Carnê-Leão Web. Né? Carnê-Leão Web. É isso. Ou você pode falar com o contador e para ele fazer esses lançamentos. Sim. Você faz o lançamento do que você ganhou. Você faz principalmente, uma coisa que a maioria dos profissionais desconhece, é a utilização do livro caixa. O livro caixa é toda a despesa que você tem na tua atividade profissional, você pode jogar lá para abatimento. Para deduzir. Pois é, então nós dentistas... Cursos, né? Curso, congresso, tudo relacionado a aperfeiçoamento profissional, né?
material odontológico, laboratório de prótese, investimento em marketing, tudo que você precisa para gerar receita, a Receita considera como dedução. Né? Então, se você ganhou 10 mil e gastou 5, você vai pagar imposto sobre a diferença, sobre 5. Sim. E esse livro caixa, ele é físico? Ele Não, também tudo é digital. Tudo digital. Só que você tem que lançar tudo isso e precisa ter os comprovantes disso? Sim, eventualmente você cai numa fiscalização, de repente você caiu numa fiscalização, o auditor, ó, beleza, Vitor, eu vi que você declarou aqui 100 mil de despesa no ano. Me mostra os comprovantes que você realmente teve essa despesa com a atividade profissional. E é bom guardar por uns 5 anos? 5 anos é o tempo que a Receita tem para fiscalizar você. Legal. Né? Então, se em 5 anos eles não fiscalizou você, pode desprezar. E pode ser digital? Pode ser digital, não tem problema nenhum. Show. E não precisa de um contador para isso. Isso pode ser feito... Sim, o próprio profissional consegue fazer isso. Pode. Dá trabalho. Sim, você vai dedicar tempo a isso, né? Lançar CPF por CPF, mas não é nenhuma dificuldade, né? Se você tem 2, 3 lançamentos por mês, você mesmo faz, não tem necessidade de contratar um contador, mas se você tem um volume grande... Já ensina a secretária a fazer... Exato, você tem alguém que te ajuda no consultório, né? Para quem tem consultório de uma sala de atendimento só, é muito tranquilo, não tem necessidade dessa... Então, nesse primeiro cenário aí, profissional... Independente de como ele está trabalhando, ele tem que pagar um imposto de renda. Ponto. Sim. E aí, se eu só estou prestando serviço para alguma clínica e eu recebo isso, não preciso ficar fazendo esses lançamentos. A entrada é o de quem está me pagando. Só. Sim. Se a clínica faz o pagamento para você, faz o repasse, né? E tiver tudo formalizado, bonitinho, quando encerrar o ano, essa clínica vai te dar um documento, ó. Vitor, isso aqui é o seu informe de rendimentos. Esse informe de rendimentos você vai pegar e vai entregar na sua declaração de imposto de renda. Então, nesse caso, eu não preciso fazer mês a mês? Não. Para quem presta serviço para uma pessoa jurídica, não. Show. Ao menos que eu já vi muitos casos de o dono da clínica fazer com que o profissional de saúde emita alguns recibos para os pacientes direto. Ah, tá. Aí, nesse caso, sim. Porque o carnê-leão é para quem presta serviço para outra pessoa física. Entendi. Entendeu? Para quem presta serviço para uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica faz o desconto dos dois impostos. Então, é diferente a relação, né? PF, PF, PJ, PJ, PF, PJ. Entendi. Entendeu? Perfeito. Não sei se o pessoal tá entendendo esse bate-papo de maluco aqui, né? Vai entender melhor agora, PF, PJ, chama a Polícia Federal, o que é, né? Mas agora eu quero vir para esse nível aqui, ó. Eu vou começar a atender os meus pacientes particulares, né? O que mais que eu preciso me preocupar, então, a partir de agora? Eu já pago conselho de classe, eu já estou pagando meu imposto de renda, agora eu comecei a pagar INSS, já estou cadastrado no ISS. Eu tenho algum cuidado extra que eu preciso ter? Por exemplo, se eu alugo uma sala da Clina e vou começar a atender um paciente, eu tenho algum cuidado a mais que eu preciso começar a tomar? Em relação à parte contábil, não. Tá. Eu só oriento, eu só trago luz aqui a um tema da questão da responsabilidade civil. Né? Então, você precisa ter um contrato de prestação de serviços com esse paciente. Né? Você precisa ter um documento extremamente importante e valioso que chama Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Né? Esse termo de consentimento, independente da área de saúde que você for, esse termo de consentimento salva a vida de muito profissional, né? Porque hoje a gente tem visto um aumento da demanda de processos de pacientes contra profissionais de saúde em geral. E muitas vezes, né, o profissional não tem documentado o que ele propôs, né, o quanto ele apresentou de um plano de tratamento. Fica difícil defender desse jeito, né? Não tem como, né? Então, se não tem nada assinado, nada documentado, o risco é muito alto dele perder numa discussão na justiça, né? De ter que pagar indenização por dano moral, por dano material, por dano estético, principalmente, né? Tem aumentado aí o número de procedimentos estéticos, né? Então, acho que esse é um bom tema para uma próxima conversa, né?
parte jurídica, já está nos planos, mas eu quero saber se você que está ouvindo a gente, se você quer realmente um pouquinho desse mundo jurídico também para profissional da saúde que vai começar a atender seu particular, comenta aqui, eu quero jurídico, só para a gente saber se você quer de verdade. Mas em questão contábil, não tem só essa questão de começar a fazer o carnê-leão, porque daí sim agora... pessoa física. Você vai passar a receber na tua conta bancária um dinheiro, então esse dinheiro precisa ter uma origem, né? Certo. Não cai do céu. De onde veio esse dinheiro? Ó, esse dinheiro veio do paciente Vitor, CPF número tal, ele me pagou 5 mil reais, declarei. Dos 5 mil reais, se tiver na base de cálculo para ser tributado, você vai pagar o imposto que o próprio sistema da Receita Federal gera esse imposto para pagar, né? Perfeito. E aí a gente até deu uma palhinha já, né? Então a gente estava falando, se você está ganhando mais, está pagando os 27,5%, de repente vale a pena você se tornar uma pessoa jurídica. Exatamente. Então vamos conversar sobre pessoa física e pessoa jurídica, assim, para quem nunca nem ouviu falar disso, o que é isso e o que tem de diferente? Por que eu tenho que, de repente, começar a pensar em abrir uma empresa? Hoje, na área no profissional de saúde, no profissional autônomo, né? A grande vantagem para quem é pessoa física é porque quando você tem despesa. Né? Porque a despesa faz aquele ponto de equilíbrio, né? Como eu falei, dei o exemplo. Se eu recebo 10 e gasto 5, eu pago imposto sobre 5. Mas se eu recebo 10 e não tenho despesa nenhuma, eu pago sobre 10. Consequentemente, a minha alíquota vai para 27,5%. Né? Vai para um valor maior. Sim. Então, quando você tem despesa, você é uma pessoa física e tem despesa, vale a pena você permanecer como pessoa física. Se você tem uma despesa reduzida, ou praticamente não tem despesa, que é o que eu tenho visto muito hoje, né? Então, o colega hoje está que nem aquela questão do Uber, né? O brinco, né? O pessoal não quer mais montar consultório. Exato. Né? Então, é melhor eu prestar serviço, contratar a Clean Care para eu atender um horário lá, né? Então, não tenho necessidade, não vou ter despesa dedutível assim que justifique a receita que eu estou tendo para eu pagar uma alíquota de imposto menor. Por exemplo, o aluguel na Clean, ele não é dedutível. É dedutível. Ele é dedutível. Sim, é dedutível. Porém, eu sei que o aluguel pode ser um valor baixo que eu gasto no mês. Sim. Aí eu tenho um faturamento de 20 mil. Então, não é suficiente para eu ter um equilíbrio na minha conta e pagar uma alíquota baixa. Né? Então, aí vem a oportunidade da pessoa jurídica. Né? A pessoa jurídica, eu falo que ela traz oportunidades para você. Né? Oportunidade, por exemplo, de linha de crédito diferenciada. Eu quero comprar um equipamento, eu quero montar algum outro negócio, né? Eu quero reduzir o próprio imposto. Né? Então, a diferença da pessoa jurídica é essa. Você paga uma alíquota hoje, para quem for optante do Simples Nacional, que é o modelo tributário simplificado, você paga a partir de 6% sobre a nota fiscal, né? Até 15 mil reais, né? O Simples, ele é progressivo. Quanto mais ganha, você mais paga, né? Então, mas para quem presta serviço, assim, eventualmente, se você superar os 15 mil, aí você vai pagar 11. Ainda está melhor do que 27,5, né? Até 30 mil, você vai pagar 11%, né? Então, só que é uma conta aí que o Simples Nacional usa a média dos últimos 12 meses. Então, se você ganhei 10 um mês, ganhei 5 no outro, né? Ele vai fazer a média para saber em qual faixa você se aplica. Tá. Né? Então, só que, mesmo tendo a pessoa jurídica, a pessoa física tem que pagar o imposto de renda do mesmo jeito. Se tiver rendimento, sim. Só que aí, qual que é a diferença então? Aí a intenção é que venha tudo aqui na minha pessoa jurídica, todos os rendimentos entrem na pessoa jurídica, e a minha pessoa física vai só receber um prolabore dessa pessoa jurídica. Sim, exatamente. Você tem um CNPJ aqui. Então, eu emiti os recibos para os pacientes me pagaram. Sim. O dinheiro que entrou na minha conta pessoa jurídica, eu vou passar para minha conta pessoa física, né? Porque eu sempre brigo com os colegas, né? O que é da empresa é da empresa. Isso. O que é seu. Na conta da empresa só paga a coisa que for da empresa. Né? Não adianta você comprar bolsa, chocolate, viagem na conta da empresa. Né? Para a parte contábil é muito ruim isso, né? Para a gente conseguir desmembrar. Já aí você vai criar um critério lá para distribuição. E esse dinheiro que você tira da empresa e joga para a tua conta pessoa física, ele pode sair de duas formas. Ou como prolabore, que é tributado, que você vai pagar o imposto de renda pessoa física e o INSS, ou como antecipação do lucro. O lucro e dividendo que hoje não é tributado. Né? Então, você não paga imposto sobre essa distribuição de lucro, porque você já pagou na nota fiscal. Sim. Entendeu? Então, só ao prolabore que você vai ter uma tributação.
Entendi. Então, essas são as duas formas de você tirar dinheiro como pessoa jurídica. Então, se eu usar só a pessoa jurídica, eu posso não precisar pagar imposto de renda, então, porque eu sou uma pessoa que Sim, você tira um prolabore de um salário mínimo, que está isento de imposto de renda, e o resto do dinheiro você tira como antecipação do lucro, né? Do lucro e dividendo da tua empresa. Então tem que tirar o prolabore. Não necessariamente. Não também. Não necessariamente. Melhor ainda. Eu sugiro tirar o prolabore para você contribuir aquele pouquinho do INSS que eu falei. Exato. Por segurança. Sim. Entendeu? Que você paga 11% de INSS. Show. Isso é um modelo que eu oriento, que eu acredito. Mas se pode ir em outro contador, o cara pode falar outra coisa. Não, legal. Né? Então, a gente está jogando todas as possibilidades claro, aqui. Claro. Inclusive para bagunçar um pouquinho mais a cabeça de todo mundo. Porque, gente, assim, por que descomplicar se a gente pode complicar ainda mais? Eu acho que é isso que o pessoal pensa lá no governo. Mas... Será que o pessoal ainda tá aí ouvindo? Deve estar já... Ou tá com medo, ou desencanou. Não quero ouvir mais isso daí, deixa eu ir embora. A gente vai ter que fazer muito corte, porque vai devagarinho vai assimilando. Mas existe uma forma, não é? De você melhorar ainda mais tudo, que seria fazendo um modelo híbrido, pessoa física e pessoa jurídica? Sim. Você pode trabalhar dessa forma, né? Por exemplo, você tem o teu consultório que é a pessoa jurídica. Você emite as notas fiscais para os seus pacientes. Porém, eventualmente, eu vou atender no consultório do Vitor. Lá eu tenho os pacientes que eu atendo lá. Eu posso emitir um recibo como pessoa física. Não tem problema nenhum. A questão toda é o quê? A pessoa física é tributada de uma forma, a pessoa jurídica é tributada de outra forma, né? Então, varia muito nisso, né? Mas você pode distribuir isso daí. Por isso, a importância de sermos liberais, né? O profissional liberal tem essa liberdade de atuar tanto físico quanto jurídico, né? Então, você pode ter essa flexibilidade, né? E depende, como eu falei, depende muito a forma com que você trabalha, para quem você trabalha, o volume financeiro que você movimenta. Então, tem uma série de variantes que precisam ser organizadas para você achar qual que é o melhor formato. Nesse cara que está alugando as salas para começar a atender seus pacientes particulares e tudo mais, e ele só trabalha assim. Difícil, que não cabe assim, né? Porque normalmente ele vem do hospital, ele vem da outra clínica e tudo mais, mas ali, ele pensando nesse modelo dele, vale a pena, por exemplo, até uma parte do mês, se ele estiver ganhando muito dinheiro com isso já, ele fazer na pessoa jurídica, para ele ficar na menor alíquota ali do simples, e depois de uma parte começar na pessoa física? Também pode. Tudo isso depende da gestão financeira. Né? A gente sai do tributário e vai para o financeiro, né? Que também é uma dificuldade muito grande que eu vejo que os colegas têm, né? Desse controle financeiro, desse entendimento do que é receita, do que é despesa, como é que é a organização financeira. Tendo uma organização financeira bacana, e dá para ter uma previsibilidade de uma organização tributária mais econômica, né? Mas sim, é possível esse formato que você desenha aí. Tem diversos formatos. Sim, e aí, inclusive, a maquininha, por exemplo, tem que estar ou na pessoa física ou na jurídica já, né? Não dá para separar depois. Hoje, né? Já tem, por conta de tecnologia, já tem meios de pagamento, né? Maquininhas de pagamento que você, quando você recebe aquele valor, você consegue falar, esse valor vai para pessoa jurídica. Aí eu emito uma nota pessoa jurídica. Esse valor vai para pessoa física, eu emito uma pessoa física. Chama de split de pagamento. Então tem essa possibilidade que não tem a necessidade de você ter duas maquininhas PFPJ. Né? E hoje com banco digital também, banco sem custo, sem burocracia, pessoa jurídica, você consegue... Inclusive porque, igual você estava falando, na conta da empresa, faz as coisas da empresa, é importante ter duas contas. Sim. Né? Até mesmo até três contas, né? Uma conta de uma conta de investimento. Sim. Entendeu? Então você tem uma conta pessoa física, uma conta pessoa jurídica e uma conta de investimento. Legal. Paguei tudo da pessoa jurídica na conta. Sobrou 5 mil reais. Essa conta de 5 mil reais eu não vou deixar na conta corrente. Eu vou jogar na minha conta de investimento. Entendeu? Porque eu sei que mês que vem vai entrar a receita suficiente para pagar o custo da minha operação. Vai sobrar mais 5 e vou colocando, né? Entendeu? Aí você vai construindo esse seu patrimônio, tudo declarado, tudo bonitinho, dormindo com a cabeça tranquila no travesseiro. E um ponto importante dessa questão de a gente falar de contabilidade, Vitor, o que eu vejo muito os colegas não sabem informar o preço de venda do seu serviço.
Né? Então, o colega, ele vê quanto que você está cobrando, Vitor, por uma cirurgia de terceiro molar. Estou cobrando R$1.000. Beleza, eu vou cobrar R$1.000 também. Só que eu tenho um consultório que eu tenho um custo operacional de 10 mil por mês e você atende no Clinacare. Obviamente a tua margem é maior, você vai ter mais rentabilidade, né? E o meu preço de venda, para eu conseguir ter a mesma rentabilidade que você, eu tenho que aumentar, porque senão não vai equiparar. Exatamente. Entendeu? Só que a formação de preço de venda depende de vários também indicadores, né? Custo fixo, custo variável, impostos, margem de lucro, cenário onde você está, o perfil do teu paciente, né? O quanto ele percebe de valor, né? Eu posso oferecer o mesmo serviço que você, né? E o paciente prefere pagar 5 mil para mim a pagar 1.000 para você, porque ele percebeu mais valor de repente no meu trabalho, né? Então, essa formação de preço de venda é estratégico. Primeiro a gente começa com os indicadores de resultado, depois com a percepção de valor do cliente, né? Porque aí vem a parte de negociação e vendas. Então, você vê como da contabilidade a gente vai para finanças, a gente vai para vendas, a gente vai para marketing, a gente vai para um monte de coisa. Aqui, exatamente. E só para a gente fechar esse bloco aqui, só queria entender melhor para o pessoal entender mais ainda. Eu tenho um valor mínimo para eu ser um PJ no Simples Nacional, que eu tenho as alíquotas conforme o rendimento. Mas tem o mínimo que eu tenho que ganhar? Eu uso uma ferramenta, né, que até o pessoal, se quiser dar um Google aí, colocar simulador de alíquota efetiva. Né? É um simulador que você, da própria Receita Federal, que lá você coloca o quanto você tem de receita e quanto você tem de despesa. E lá ele vai te falar a alíquota efetiva que você vai ter realmente. Eu uso como referência, né, acima de 10% de alíquota efetiva na pessoa física, eu já oriento a abrir uma pessoa jurídica. Acima de? 10% de alíquota efetiva. Porque quem tem despesa em receita, você fica sempre numa alíquota entre 5 e 10. Superou 10%, aí eu já sugiro que pense numa pessoa jurídica. Isso é o jeito que eu recomendo, né? Por questão de bom senso e economia. Né? Só que a tomada de decisão em abrir pessoa jurídica tem outras questões para serem levantadas, né? Então, sugestão, falem com o consultor, falem com a HelpDoc, falem comigo, que a gente consegue desenhar o melhor formato para você, para entender se vale a pena essa migração. Mas não tem um valor, fala, a partir de 30 mil, não. É porque MEI não existe para profissional da saúde, né? Não, MEI não. MEI, o profissional de saúde, por ter uma atividade regulamentada, né? Tem uma lei que regulamentou a atividade de saúde, não permite se enquadrar no MEI. Né? O MEI é para quem não tem uma atividade profissional regulamentada, né? Eu acho que poderia, de repente, em algum momento, essas profissões regulamentadas serem enquadradas no MEI, né? No MEI, porque faz muito sentido, né? Com certeza, para quem está começando. Pois para ganhar uma atração, ganhar um entendimento melhor, exatamente. Porque depois do MEI, para você migrar para uma empresa normal, facinho, é um pulo. Exatamente. Aí você começa a pagar aquele imposto, né? Então, como forma de apoiar o empreendedor, né? O microempreendedor, o pequeno empreendedor, o profissional liberal, eu acho que faria sentido propor isso daí algum dia aí num projeto de lei aí para incluir. Mais tarefinha de casa, então, para quem está começando a atender particular, usar essa ferramenta aí que é da própria Receita, né? Depois você deixa na descrição esse link. Com certeza. Porque pode estar ficando dinheiro na mesa e vamos ver, de repente vale a pena, né, abrir o PJ, conversar. Claro. Sempre vale a pena analisar, né? Mas de repente, e ele poderia deduzir na pessoa física, só para fixar de novo. Aluguel da clina, ele pode deduzir os curso, né? Laboratório de prótese, componente de implante. Mesmo na pessoa física. Principalmente na pessoa física. Né? A pessoa jurídica não tem dedução. Exatamente. Né? Então, material de biopreenchimento. Né? E as coisas particulares dele também. Convênio? Não. O convênio médico, ele só entra como dedução num ajuste anual, quando você vai fechar a declaração de imposto de renda. Isso aí você consegue abater, né? O mês a mês, o livro caixa é profissional. É só da profissão. Não pode pôr despesa de pessoal. A única despesa, você vai colocar tudo que esteja relacionado à tua profissão. Tá? Então, o pagamento ao conselho de classe você pode jogar. Se faz contribuição sindical, se faz curso, treinamento, dental, protético, manutenção de equipamento, manutenção do ar-condicionado, tudo que você precisa para trabalhar, você pode Então, se você está ganhando muito dinheiro,
tá gastando muito também, tá infeliz com a profissão, falando que eu deixo tudo com dinheiro do governo, porque você mesmo não tá deduzindo. Sim. Você poderia estar fazendo. Tem muita gente que não joga essa despesa, mas é muita. Não tem nem ideia da possibilidade disso. Exatamente. Então, se optar pela pessoa física, fazer a dedução, livro caixa, canelhão todo mês certinho, e se de repente tiver que fazer... Dentista tem muita despesa, médico tem menos. Né? Você vê, porque a gente vê muito, a maioria dos médicos hoje abrem PJ, porque não tem despesa. Sim. Então a PJ acaba sendo mais barato, né? Profissional de psicologia não tem despesa. Não tem despesa. Né? Então, físio já pode começar a ter, biomédico, mas porque os materiais também entram de consumo. Sim, material de consumo, gente. Aquele botox caríssimo. Material descartável, tudo. Olha só. Tudo entra como dedução legal. Legal, você não vai ter problema nenhum. Todo gasto com dental, com cirúrgica, com... Tudo. Pra dermato também, né? Dermato, cirurgião plástico, tudo. Tá entendendo? Olha isso. Incrível. Então você consegue economizar muito dinheiro. Muito dinheiro. Legal. Então, no fim das contas, chamar HelpDoc ou algum consultor financeiro. Precisa fazer um planejamento. Exatamente. É importante ter esse planejamento. Não dá para fechar, abre pessoa física. Não, abre pessoa. Não. Tem que entender o teu modelo de trabalho. Perfeito. E falando agora de clínica grande, digamos assim, né? Que já são PJ, então, que, por exemplo, talvez seja anfitrião da clínica, tem uma sala lá que ele aluga. Mas, assim, dentro da PJ, né? A gente estava falando aqui de uma categoria que é simples, nacional, né? Mas só para entenderem que dentro da pessoa jurídica existem vários, né? Simples nacional, lucro presumido, o que mais que tem, o que é cada coisa, por que tem que existir, mas no fim das contas vai ficar tudo no simples, né? Nem sempre. Porque, como eu falei, o Simples Nacional ele é bom até determinado momento. Quando você começa a ter um faturamento maior, né? Porque, vamos lá, só para a gente voltar uma página anterior. O Simples Nacional, ele é progressivo. Quanto mais eu ganho, mais eu pago de imposto. Para a saúde, tem duas tabelinhas. A tabela 3 e a tabela 5. A tabela 3, eu começo a pagar a partir de 6% para quem fatura até 180 mil no ano, 15 mil no mês. A tabela 5, eu pago 15,5% sobre a nota, nessa mesma faixa, de até 180 mil no ano, 15 mil por mês. Qual que é a grande diferença? Eu quero ficar sempre na 3. Com certeza. Porque eu vou pagar metade. Só que a 3, para eu permanecer na 3, o governo exige que eu tenha uma despesa com equipe. Folha de pagamento. Com folha de pagamento. Com a secretária, com a recepcionista, com o próprio colega prestador de serviço, que é de 28%. Então, por exemplo, eu faturo 10 mil reais por mês, eu emito 10 mil reais de nota por mês. Eu preciso ter 2.800 reais de despesa com folha de pagamento para que eu pague 6% sobre 10 mil. Se eu não tiver 2.800 reais com folha de pagamento, eu vou pagar 15,5 sobre 10 mil. Entendeu? Isso vai acompanhando. Eu tenho que acompanhar sempre. A folha tem que acompanhar os 28%, a proporção. Sim. Entendeu? Então, por isso que em determinado momento, quando você aumenta o teu faturamento, você não consegue aumentar a folha. A folha breca aqui. Se a folha breca aqui, eu vou ter que mudar de modelo tributário. Que eu vou para o lucro presumido, que é um outro modelo. A odontologia, a medicina, a área de saúde teve, se não me engano, foi em 2006 que foi permitido o ingresso na opção do Simples Nacional. Antes, só se trabalhava com presumido. E aí, como que funciona o presumido? O presumido, o próprio nome diz, uma presunção, né? Então, o governo presume que serviços de saúde médico têm uma margem de lucro de 32%. Em cima dessa presunção, eles aplicam uma alíquota de imposto de 11,33%. Então, independente da tua folha, no lucro presumido você paga 11,33% mais o ISS da sua cidade. Né? Então, imagina São Paulo, que são 2%. Então, você vai pagar em torno de 13,33%. Independente de quanto funcionário você tiver, independente de quanto você faturar. Né? A presunção de 32%, se você, por exemplo, teve um faturamento X e a despesa que você teve com a empresa te trouxe contabilmente uma rentabilidade maior que 32%, que foi a presunção que o governo disse, aí você paga um adicional de imposto de renda de 10%. Tá louco, agora... Bagunçou, né? Agora terminou de bagunçar, enfim.
Beleza. Vamos primeiro no simples, o próprio nome já diz. Sim, o simples é simples porque é uma única guia que você paga, onde todos os impostos estão organizados naquela guia. O presumido você vai pagar 5 impostos em datas diferentes. Então é o IRPJ, a CSLL, o PIS, o COFINS e o ISS. Então você vai ter que ter um fluxo de caixa bem organizadinho. Então, antes mesmo de você migrar para um lucro presumido, você tem que ter uma organização financeira bem saudável. Com certeza. Né? Você sabe que todo dia 10 tem ISS, todo dia 25 tem PIS/COFINS, todo dia 30 tem IRPJ, CSLL. Então você tem que ter isso muito bem organizado. Diferente do simples, que todo dia 20 você paga, você só paga dia 20. Então fica mais fácil, você sabe dia 20 é um dia crítico, você vai ter que ter um dinheiro no caixa para pagar. Né? Só que, como eu falei, a simplicidade é mais caro. Talvez o presumido, em determinado momento da clínica, né, na fase da clínica de grande porte, na maioria delas está no presumido. Porque a folha nunca vai alcançar os 28%, né, porque tem que ter uma folha muito grande. Entendeu? E o folha, o que entra na folha para compor esses 28%? Quem tem carteira assinada, o prolabore dos sócios e os autônomos. Se os autônomos entrarem, o problema é que a maioria não quer formalizar, exatamente. Mas se formalizasse... Mas esses autônomos também podem ser incluídos na folha, que vão somar, compor esses 28% e vai entrar no Simples Nacional, né? O Simples é mais fácil a gestão, porém é um pouco mais caro dependendo do faturamento que você tenha, né? E o custo com folha no Simples Nacional é um pouco mais barato do que no lucro presumido. Então, realmente é confuso. Desculpa, pessoal que está assistindo a gente, né? Mas é um tema bem chato. Mas eu acho que é importante vocês conhecerem por quê. Quando você for contratar um serviço de contabilidade que você vai precisar contratar em algum momento, pelo menos você tenha clareza do que você está contratando. Eu vejo muitos escritórios que eles veem o profissional tendo um faturamento alto, sabem que o presumido seria melhor, mas permanecem ele no simples porque a gestão para ele é mais fácil. Entendeu? Então isso eu já vi muito, né? Trabalhar com a empresa do simples é muito fácil, né? Só que o presumido pode ser mais barato. Então é um ponto de atenção aí. Com certeza. Se quiser, assiste de novo aqui. Não, vai ter volta, que ir várias vezes. Dá play e volta, porque realmente é um tema não tão agradável, né? E só pra gente fechar essa parte aqui também, então o anfitrião, se ele tiver no simples, ele precisa declarar esse valor que entra do aluguel. Ele está alugando a sala dele lá com a gente na clínica. Esse valor ele precisa ser declarado. Para fazer a contabilidade só. Não vai ter abatimento, mas vai fazer, se a pessoa jurídica vai fazer a contabilidade, receita, despesa, balanço, né? E se ele for pessoa física, eu tenho um consultório livro caixa, entra na despesa de livro caixa. Não, mas nesse caso dele, ele ser o anfitrião. Isso, ele ser o anfitrião. Vai entrar o valor que eu, profissional da saúde, estou pagando para ele. Ele tem que dar a entrada. Sim, como rendimento recebido de pessoa física. Né? Rendimento tributado recebido de pessoa física. Sim. E aí ele pode deduzir, de repente, a margem de porcentagem da clínica. Não, porque não é na prestação de serviço odontológico. Né? Porque entraria em outros recebimentos. E aí outros recebimentos não é passível de livro caixa, de dedução de livro caixa. O livro caixa é só para atividade profissional. Então, médico, dentista, psicólogo, psiquiatra, então só nesse... vem específico disso. Quando vem de outros rendimentos, não entra, o livro caixa ele não é aplicado na despesa. Então, mas é importante colocar essa entrada. Sim. Dependendo do volume financeiro que você... Se tiver, sim, é obrigado a colocar essa entrada. Tem que declarar a origem, né? A questão toda é o quê? O que o governo quer saber? De onde vem esse dinheiro? Né? Vem da árvore que não vem, né? Quem te pagou? Quem me pagou foi um paciente. Quem me pagou foi a Clinacare. Quem me pagou foi um convênio, né? Então, todo dinheiro tem que ter uma origem e um destino. Né? É o que a declaração de imposto de renda faz, né? Eu vou declarar, eu ganhei tanto do Vitor, ganhei e gastei e apliquei num carro. Ganhei tanto da Clinacare e apliquei no apartamento. Então, origem
e destino, que é o que a Receita Federal rastreia. Que acontece muito, tem muito dinheiro não declarado, né? Então, a origem desconhecida, aí entra esses processos de corrupção, essas coisas todas aí, né? Laranjas, né? Então, essa é a função da declaração de imposto de renda. Saber se a origem está de acordo com o teu crescimento patrimonial, né? Então, esse é o grande ponto, né? Que a gente tem que se atentar. E como eu falei, a Receita Federal tem um equipamento que chama T-Rex. Né, que é um equipamento que ele tem a capacidade de acompanhar o comportamento do contribuinte. Né? Da noite para o dia, o Vitor aparece com um apartamento de 1 milhão lá em Dubai. E ele declara que ganha um salário mínimo. Como é que o Vitor fez essa mágica? Né? Monetizou o YouTube, será? Qual que foi o pulo do gato? Então, é só esse ponto de atenção que a gente precisa se cuidar. Né? Legal. Fê, eu queria agora... Só para uma palhinha, que você falou que a HelpDoc, além da parte contábil, ajuda também não é legalização, como que é? Regularização. Parte regulatória. Então, só uma palhinha. Se eu quiser abrir um consultório hoje, quais são todas as burocracias que eu preciso? Tá, o passo a passo é o seguinte, primeiro definição. Primeira coisa que eu falo, faz um planejamento. Vamos entender o teu modelo de negócio, né? Consultório isolado, pessoa física. Clínica, pessoa jurídica. É meio que um padrão que eu já antecipo para o colega, né? Escolhi o modelo da natureza jurídica, vamos lá. Inscrição na prefeitura, inscrição na vigilância sanitária, licença de funcionamento municipal, cadastro se tiver geração de lixo contaminado, cadastro numa empresa que faça a coleta de lixo contaminado, né? E o cadastro no CNES, o CNES. E depois, obviamente, o registro no conselho de classe. Né? Então, depois vou contratar funcionário, registro de funcionário. Então, tudo isso é o que a gente faz hoje na HelpDoc. Né? Então, a gente faz esse planejamento, entende a natureza jurídica, entende o modelo de negócio, faz todo o licenciamento da atividade, faz a abertura da empresa, o licenciamento da atividade e faz o acompanhamento mensal na emissão de impostos, no pagamento de impostos, né? na folha de pagamento, então na gestão da equipe que ele tenha, né? Então o autônomo, o carteira assinada, então toda essa parte burocrática. Dentro da vigilância sanitária, é só ir lá e se inscrever, né? Então, a depender da atividade que vai ser exercida, é médico, dentista, o que é uma burocracia. Na verdade, o nível de exigência aumentou, Vitor, principalmente, acredito eu, por conta da pandemia, né? Então, eles estão sendo mais exigentes na questão da redução, né? do risco. Não, se vai ter injetável ou não, se vai ter raio-x ou não, exatamente. Se tiver raio-x precisa de um laudo de engenheiro. Exatamente. Hoje muita clínica está investindo em tomógrafo, né? Sim. Muita clínica está investindo em panorâmica, né? Então isso entra até um outro KINAI de atividade, não é nem mais atividade odontológica, é atividade de radiologia. Mesmo não sendo uma radiologia, sendo uma clínica, né? Aí cria a necessidade de laudos técnicos de aprovação, um monte de coisinha aí que que acaba, às vezes, encarecendo o custo de implementação, né? Então, por isso que é importante ter um planejamento de negócio, ter um planejamento financeiro, ter um capital de giro, ter uma estratégia de marketing, ter uma estratégia de vendas, né? A parte técnica, a gente é bom, né? A gente se garante. Mas a parte empresarial, o risco, né? Porque pôr a pele em risco, né? Não, e falar em risco, eu ia falar exatamente disso, os riscos de você ter um funcionário não 100% legalizado. Formalizado, né? também. Porque você tem que recolher todos os impostos direitinho. Exato. Hoje, só para o pessoal ter uma noção, porque às vezes está pensando em abrir o consultório e ter uma secretária, mas só uma palhinha, assim, para eles entenderem, se eu for pagar um salário mínimo para secretária, quanto que isso vai me custar? Hoje, se você for contratar uma recepcionista, né, que não tenha atribuição técnica, né, você vai gastar em torno aí de R$2.000 a R$2.500 com salário... Mas o salário mínimo é 1.000 Mas, na verdade,
sabe o que acontece? Tem o sindicato da categoria. Uhum. Então, quando existe um sindicato, tem uma convenção coletiva. Né? Então, os sindicatos das recepcionistas de clínicas e hospitais, com o sindicato dos hospitais e clínicas, fizeram uma convenção coletiva, um acordo coletivo, que não pode pagar o salário mínimo. Paga um piso um pouco maior, né? Porque senão todo mundo pagaria o salário mínimo. Exatamente. Mas hoje o custo médio de uma funcionária pagando o piso da categoria é em torno de R$2.000 a R$2.500, pagando FGTS, GPS, Vale Transporte. Se tiver filhos, auxílio creche, se tiver insalubridade, então acaba encarecendo. Vale refeição, vale alimentação, cesta básica. Então ou seja, você vai gastar quase o dobro do que o salário efetivo que ela vai ganhar. Né? Exatamente. Então é para se pensar muito, é para se planejar muito, é para pôr na ponta do lápis, né? A gente quer, claro, né, que tem várias questões a gente está pontuando tudo isso. Primeiro, facilidade de você poder alugar um espaço e se livrar de toda essa burocracia. Exatamente. Para você abrir um consultório, toda essa parte de vigilância, essa parte trabalhista, eu acho que é um dos principais riscos também que você vai estar entrando, né? Então, se você pode se livrar disso alugando uma sala, show de bola. Sem dúvida. Eu acho que a tendência hoje é essa, né? É a uberização dos modelos de negócio, né? A gente compartilhar. Sim. Né? Porque eu tenho muitos clientes que estão com horário ocioso na agenda. Por que eu não posso disponibilizar esse horário ocioso, ser um anfitrião, para receber um colega para usar aquele meu período? Que aquele meu período eu já estou pagando, minha hora clínica já está pagando. Exatamente. Então, eu falo que é um baita de um negócio. Né? Saúde, investir em saúde é um baita do negócio, porém existe um risco. Não, justamente, a gente, né, a gente estava até falando no podcast, inclusive vai deixar aqui nos cards do pessoal, com o pessoal da Clina, que a jornada que eles planejaram para o profissional da saúde é realmente, no final, ele ter o consultório dele e anunciar como anfitrião. Claro. Né? Só que fazer essa transição, sem ser tão no susto de, formei e abri o consultório, sem saber disso tudo. Foi o que aconteceu comigo, Vitor. Quando eu me formei em 98, né, 2001, saí da faculdade com os colegas, gente, vamos montar um consultório? Vamos, montamos, alugamos uma sala. Nem sabia nada. Tem que ter vigilância sanitária, tem que pagar imposto. Não sabia absolutamente nada, né? E hoje, tendo a possibilidade de ter um modelo de negócio como o Clina, que você pode ir lá com o teu avental, teu jaleco, combinar com o teu paciente, me encontra lá em tal endereço, né? Vou lá, atendo, entrego um serviço, não me preocupo, depois eu ponho o meu jaleco, ponho dentro da bolsa e vou embora. Se você está pagando, de novo, né? Conselho de classe, imposto de renda, INSS, ISS, acabou. E o anfitrião que já correu risco, que já se expôs ao risco, já está com tudo organizado, tudo bonitinho, lucro a mais. Para ele vai ser ótimo, né? Então é um ganha-ganha, né? Eu acho que é valiosíssimo isso, né? E aí você vai, inclusive, fazendo carteira de clientes. Exato. Né? Você começar tudo isso com todos esses riscos e ainda mais não ter entrada. E você se torna mais liberal ainda, porque eu posso atender em São José dos Campos, eu posso atender em São Paulo, na Zona Sul, na Zona Norte, no Centro. Então, eu tenho, se eu tiver um network, um relacionamento em várias regiões. O paciente não quer vir até o meu consultório que fica na Zona Sul. Você está na Zona Norte? Então, beleza, eu tenho um consultório lá que eu vou alugar só para te atender. Entendeu? Você aumenta a percepção de valor do cara, você pode cobrar até um pouco mais pelo seu deslocamento até aquela unidade. A precificação vai ser diferente. Né? Então, tem várias oportunidades aí que E justamente por isso que a gente teve esse cuidado de trazer um especialista como você, porque a gente acredita que isso vai aumentar rendimento, isso vai possibilitar. Hoje o cara que ele tá lá dentro da clínica ganhando diária, ganhando porcentagem, isso vai aumentar muito o rendimento dele de começar a atender particular. Sem dúvida. E precisa tomar os cuidados contábeis. Sem dúvida. Né? E tanto para quem já tá também com a estrutura toda, né? É importante sempre ficar atento com todas essas questões. Como eu falei, Vitor, é ganha-ganha, cara. Todo mundo sai ganhando. O paciente sai ganhando, o anfitrião sai ganhando, o colega que está alugando o período sai ganhando.
Então não tem... É um novo momento, né? A gente tem que se adaptar, né? E começar a otimizar o nosso tempo, né? E tentar economizar o máximo de recurso, né? E principalmente tempo. Eu vejo muita questão de tempo, né? Fazer a gestão de um consultório demanda muito tempo, né? Com certeza. E o nosso bem mais valioso é o tempo, com né? certeza. Então... Vamos ver aqui no Instagram da Vamos Clina.care se teve alguma coisa. Vamos ver aqui. Ó, não tivemos, não deu 1 hora, vai dar agora 1 hora de que a gente publicou, então não deu tempo, mas fica aí a dica para você que está nos assistindo, já segue lá no @clina.care, que quando a gente estiver gravando aqui, ou um dia antes, ou na hora, igual hoje, a gente vai jogar a caixinha de perguntas e você vai ter a oportunidade de perguntar o que você quiser e essa consultoria particular aqui. Então, fica atento lá no Instagram que a gente vai estar sempre jogando. E quero puxar aqui a finalização. Vamos lá. Um agradecimento para você, Fernando, por ter disponibilizado o seu tempo, por ter ajudado a gente a entender algumas coisas, pelo menos, né? Eu acredito que esse episódio ele é justamente para alertar, para tirar as vendas, né? Para pelo menos o pessoal saber que existe. Se você ouvir várias vezes, você vai conseguir aprender coisas também. Mas assim, depois daqui, tá, você entendeu que você precisa saber mais sobre isso. A gente tem muito conteúdo lá, né, com o pessoal da HelpDoc, sim. no seu Instagram. Como que o pessoal pode te acompanhar e saber mais sobre isso tudo? Hoje o meu principal canal que eu uso de comunicação é o Instagram, né, que é o @fe_versignaci. Depois você põe na descrição lá do vídeo, porque o nome também é complicado. Comigo é tudo complicado. Tem o nosso site, né, o www.helpdoc.com.br, o Instagram da Help, que é help.doc, né, e eu queria aproveitar e falar da associação. Eu queria que você falasse da associação. Pois eu queria falar da Associação Brasileira de Empresários de Odontologia, né? Show. Que a gente fundou em 2019. Vendo esse cenário de mudança da odontologia, né, com aumento do número de franquias, de operadoras de plano de saúde, de modelos de negócio diferente, a quantidade de profissionais que a gente tem hoje. Então, a gente criou essa entidade com o propósito e a missão de apoiar quem quer empreender no segmento. Né, porque a gente sabe o quanto é arriscado, o quanto é complicado. Então, a ideia é que a gente realmente apoie esse empreendedor. É como se fosse o Sebrae da odontologia para apoiar com oficinas de treinamento, com conteúdo relevante, com networking qualificado, né, para você conhecer donos de outras clínicas, para saber como é que o cara fez, o que o cara faz, o que dá certo, o que deu errado. Né, programas de aceleração de clínicas e consultórios. Então, também faço convite a abel.org.br, né? Então, no Instagram, Abel Nacional. Então, queria só para finalizar, queria agradecer você aí pelo convite. Imagina. Queria pedir desculpa para a audiência aí, porque realmente é complicado essa parte contábil, essa parte tributária. Não, né? mas lá no seu Insta tem muito conteúdo. Sim, eu tento compartilhar bastante coisa lá. Dá para entender muito melhor. Né? Se você quiser um tempo com ele, já chama lá. Fala que veio daqui, chora um descontinho lá, que eu tenho certeza que o Fernando vai fazer para você. Com certeza. E você que achou interessante essa questão da associação, né? E é de outra área da saúde, cara, instiga sua galera aí. Cria essa aí também, conversa com o Fer, vê o que ele fez. Ou quem sabe daqui a pouco isso aí amplia tanto e você sai só do odontologia. São todos bem-vindos. Saúde em geral é bem-vinda, né? Com certeza. Então, é um movimento super necessário. Sem dúvida. E hoje é uma tendência da multidisciplinaridade, né? Então a gente não pode ficar só focado na boca, né? A gente tem que ter parceiros de outras áreas da saúde, né? Que é só quem ganha é o paciente, só quem ganha é a população em geral aí com mais conteúdo. Então são todos muito bem-vindos na Abel. Show de bola, show de bola. E só lembrando, como sempre, para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado, né? Só não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Você que tem muitos amigos aí da área da saúde e sabe que ninguém tá pagando INSS, por exemplo, tá pensando o que para compartilhar? Esse cara, ele pode receber a cartinha de retroativo também, você também. Então, compartilha aí para ajudar esse cara também. E não se esqueça
de se inscrever para você receber esse conteúdo em primeira mão, se você tá pelo YouTube. Se você tá pelo Spotify, você pode também aí colocar como os favoritos pro podcast aí, que você vai, sempre que tiver, você vai ser notificado e você já ouve logo de cara. Você pode colocar aí nos meus episódios, tem bastante funcionalidade legal. Não esquece de seguir a gente no @clina.care, então para você reservar seu consultório por hora, sem burocracia. Se você tem uma sala em período ocioso também, pode ser nosso anfitrião e começar a rentabilizar essa sala que está parada. E segue também no @_VieiraV para ver os bastidores disso tudo aqui, um pouquinho mais sobre negócios, saúde e tudo mais. Eu tô sempre com gente muito legal, como o Fernando, né? Hoje mais cedo eu tava lá no escritório da Help Doc, a gente almoçou junto. Tô sempre jogando alguma coisinha por lá, vale super a pena. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço o convite, sempre à disposição. E tamo aí. Qualquer coisa, manda nas dúvidas, deixa os comentários que a gente vai respondendo juntos aí. Combinado? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.